Agora estamos ouvindo. Agora não estamos mais ouvindo. Acho que travou um pouco. Vamos passando para o Macedo enquanto a Cássia resolve lá. Eu estou ouvindo. Eu sou de Paranaguá. Ô, Macedo. Travou um pouco. É do litoral aqui, cidade do Porto. Que bom, Macedo. Então, que importante você estar aí. Nós temos a Luciane, que é a nossa conselheira aí no Conselho Municipal, representando o Centro de Saúde. Vou pedir para ela entrar em contato com você, Macedo, tá bom? Tá bom, isso vai ser bom. Muito bom. Ana Bastos. Então, que importante você estar aí. Nós temos a Luciane, que é a nossa conselheira representando o Centro de Saúde. Vou pedir para ela entrar em contato com você. Olga, o seu som agora tá quase, tá muito longe. O meu som? Agora sim, agora ficou bom. Não, é a Cássia que está falando. A Cássia que está tentando falar. Mas bom, tá bom. A Ana pode se apresentar, Ana? Agora tá quase, tá muito longe. Meu som? Agora sim, agora ficou bom. Não, é a Cássia que está falando. A Cássia que está tentando falar. Mas bom, tá bom. A Ana pode se apresentar, Ana? Eu, pelo menos, não estou ouvindo a Ana. Não consegui ouvir, Ana. Pelo menos não estou ouvindo a Ana. Margarete, pode falar, não? Dizer de qual cidade que você é? Margarete, pode falar, não? De qual cidade você é? Também não está. Lenice? Oi, bom dia. Da onde você é, Lenice? Eu sou do Conselho Municipal de São José dos Pinhais. Opa, São José dos Pinhais. Seja bem-vinda. Olga, só uma coisinha. Oi, Não sei se o diga. pessoal é o Aldinei, né, que tá, não sei se ele poderia ajudar, tá tendo assim, a gente, qualquer um de nós que fala, passa um tempinho e a gente ouve o eco do nosso som, do que a gente falou, um tempo depois. É que o pessoal tem que desligar os microfones, tem muita gente com o microfone ligado, por isso tá dando eco. Ah, Exato, é isso mesmo. Tem que deixar os microfones ligados e abrindo um por um. Poliana, pode se apresentar? Posso sim. Meu nome é Poliana, eu sou da Barra do Jacaré, Paraná, né? Bem que interiorzinho aqui. E eu faço parte do Conselho Municipal da minha cidade. Tem a Ana Gonçalves, do Sindipar. Seja bem-vinda, Poliana. Ana?
Acho que a Ana não conseguiu. Michele? Também não conseguiu. Eu acho que o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente colocar o lugar da onde a gente é lá no bate-papo, se as pessoas conseguirem, porque está tendo dificuldade aí com o equipamento, né, com som para mexer na plataforma. Aos poucos a gente vai conseguindo fazer essa operação. Então, se vocês me permitem, a gente começa a aula. Hoje o professor Fúncia vai nos falar sobre os relatórios quadrimestrais, aí para a gente poder ter um olhar direcionado, crítico e algumas ferramentas aí para a gente poder entender como é que a gente olha esses relatórios. Professor Fúncia, muito obrigada pela sua presença novamente e obrigada a todas as conselheiras e os conselheiros que vieram aqui em pleno sábado, né, participar dessa discussão sobre orçamento público. Professor Fúncia, a palavra é sua. E, assim, só lembrando para o pessoal, para desligar os microfones, né, para não termos dificuldade aí para ouvir o professor. Tá bom? Bom dia, professor Fúncia. Bom dia, Olga, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom, vamos então iniciar a nossa aula de hoje e eu já vou começar a passar direto aqui. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá, vamos ver aqui se vai a tela inteira. Deu. Bom, a ideia hoje, né, nossa segunda aula das 4 que nós temos programadas, né, a gente vai falar como analisar o relatório quadrimestral de prestação de contas das Secretarias Municipais e Estadual de Saúde do Paraná, né? A ideia é a gente ter referências, né, a destacar os aspectos, né, que precisam ser analisados e até também mostrar um pouco para vocês um exemplo de como que a gente faz isso lá no Conselho Nacional de Saúde, porque aí fica uma coisa mais aplicada, né, do ponto de vista de vocês poderem, à luz daquilo que é a experiência local, porque ainda que o processo, e a gente vai ver aquilo que tem que constar num relatório quadrimestral, ele é comum para todos os lugares, mas evidentemente cada gestor pode ter uma forma diferente de apresentar essas coisas no relatório, né? Então, cada relatório, às vezes, pode ter uma estruturação diferente, uma apresentação diferente, uma sequência diferente, pode ter mais ou menos dados relativo àquilo que a legislação estabelece, mas o básico daquilo que a legislação estabelece, que é o mínimo que tem que ter todos os relatórios, a gente vai comentar com vocês. E também, lembrando desde já, a legislação estabelece o que o mínimo obrigatório que deve conter num relatório quadrimestral, né? Ela não define como essas informações vão ser apresentadas. A lei não define também como que o conselho, ou que cada conselho vai fazer essa análise, tá certo? E a lei também não proíbe que, em hipótese alguma, e do ponto de vista, pelo contrário, né, do que a Constituição prevê da participação da comunidade no SUS, do que, como a gente viu, né, do que a legislação 8.080, 8.100,
quadrimestral, tá certo? Então, é importante que o Conselho não... Professor, Oi? eu não sei se foi só para mim, mas a gente perdeu um pedaço da sua fala. Ah, é? Eu não sei quem estava aí, Macedo, por exemplo, que estava ouvindo, também perderam um pedaço da Perdeu fala? também, isso. Deu essa falha aí agora. Vocês Falhou um perderam. pouco. A última coisa que vocês ouviram, qual foi? Você acha que deu e mais ou menos quase 1 minuto. A forma de análise dos conselhos, Tá. o orçamento. Tá bom. Então, o que eu estava introduzindo era exatamente isso, que os conselhos, eles podem, eles têm autonomia para definir o formato, né, dessa prestação de contas, né? Ela tem um conteúdo básico que a legislação estabelece, mas o Conselho pode, porque tem competência para isso, né, seja constitucional, que é a participação da comunidade no SUS, seja por força da legislação que cria, que materializa por meio dos conselhos essa participação, o Conselho pode estabelecer outras coisas que queira que o gestor apresente nos relatórios quadrimestrais. O que o gestor não pode deixar de apresentar é aquilo que a Lei 141 estabelece, que é integrante do que eu vou mostrar, que é integrante, que é conteúdo integrante do relatório. Mas pode sim o Conselho, se quiser se entender dentro da realidade, dentro daquilo que acompanha, da especificidade, né, do acompanhamento e da fiscalização da gestão de cada local, pode incrementar, incluir coisas. Então, nós vamos... deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão vendo na tela é só a tela, certo? Sim, a tela só dos a tela. slides. É só a tela. Não, porque eu quero ficar vendo um pouquinho porque aí eu deixo um pouquinho a imagem aqui num cantinho, mas aí eu estava com medo que essa imagem do cantinho estivesse atrapalhando Não, vocês. a gente vê a imagem e vê o senhor, professor, na parte de baixo. Tá bom, obrigado, viu? Bom, então, nós temos, nessa aula, nós vamos basicamente falar, né, dos relatórios quadrimestrais, lembrando que os relatórios quadrimestrais, que a gente viu na aula passada, ele integra, né, o conjunto de instrumentos, que seja de planejamento ou de prestação de contas, da política de saúde, que, por sua vez, está interrelacionada com a política fiscal, né? Então, existe uma interface entre plano de saúde e PPA, existe uma interface entre programação anual de saúde, LDO e LOA, tá certo? Existe na política fiscal os relatórios de gestão fiscal, que são quadrimestrais, né? E existe os relatórios quadrimestrais de prestação de contas, que é da política de saúde específico, tá certo? Então, o que está o que consta nesses relatórios da política de saúde, ou seja de prestação de contas, ou nos próprios instrumentos de planejamento, eles, na verdade, são, digamos, as questões da política setorial que estão presentes também, né, tem que estar incorporadas nos outros instrumentos de planejamento ou nos relatórios da política fiscal, tá certo? A gente não pode perder essa dimensão, porque ela é uma dimensão muito importante, né? Porque a política fiscal, geralmente, ela ficou reduzida por conta do pensamento dominante a algo que diz respeito a só controlar a despesa, a só tratar da despesa pública de uma maneira geral, né? Como se tanto fizesse você investir em saúde ou investir, por exemplo, na área de compra de armamentos para o exército, né? Como se fossem as duas coisas, fossem a mesma coisa, né? Quando, na verdade, a gente precisa estabelecer prioridades, né? E a gente precisa levar em conta necessidades da população que precisam ser atendidas e que compete ao Estado fazer isso, né? As políticas públicas têm que dar conta disso. Então, nessa perspectiva, a gente resgatar a ideia de que a palavra fiscal, quando fala política fiscal, envolve receita e despesa pública, e envolve, do ponto de vista da despesa pública, envolve aonde os recursos estão sendo investidos. Portanto, a questão orçamentária, ela é a peça
importantíssima dentro da política fiscal, e ela tem sido muito pouco explorada, né, digamos, pelo menos nos últimos 4 anos, na medida que se reforça só e tão somente só a questão de que tem que cortar despesa, tem que fazer superávit primário, tem que cortar despesa, como se a única despesa importante para se realizar fosse o pagamento de juros e amortização da dívida. Por isso que todas as demais têm que ser cortadas, né? Então, nós precisamos resgatar essa discussão, né? Colocar as coisas no seu devido lugar. Tá certo? Em última instância, é isso. Então, a gente está aqui falando agora, hoje, especificamente, dos relatórios quadrimestrais de prestação de contas. Os relatórios quadrimestrais de prestação de contas, os conselhos não deliberam sobre ele, não vão dizer se aprovam ou se reprovam o relatório quadrimestral de prestação de contas. A legislação estabelece que os conselhos avaliam o relatório de prestação de contas e depois indicam medidas corretivas de gestão. Qual é para o chefe do Poder Executivo, no caso, o governador do Estado ou prefeitos, né? Prefeitas, governador, governadora, prefeitos ou prefeitas. Por que isto, né? Porque a legislação procurou destacar, né, a ideia de que, durante a gestão, portanto, quando você analisa os quadrimestres, a possibilidade de fazer correções de rota, correções de rumo, né? Então, à medida que os conselhos indicam medidas corretivas para o chefe do Poder Executivo, tem 2 movimentos muito importantes que essa providência possibilita. A primeira é exatamente a correção de rota. Ainda durante o exercício, então, quando você termina a análise do relatório do primeiro quadrimestre, que você fecha em maio, quando você termina a análise do relatório do segundo quadrimestre, né, que o Conselho recebe em setembro, né? Então, o Conselho recebe do primeiro quadrimestre no final de maio e recebe o do segundo quadrimestre no final de setembro. Ou seja, então ele tem, geralmente, 1 mês para analisar, geralmente, né? Às vezes leva mais tempo, né? Mas, mesmo levando 2 meses, ainda, por exemplo, se levar 2 meses o do primeiro quadrimestre, você ainda tem o semestre inteiro de possibilidade para o gestor corrigir aspectos que o Conselho indicou como medida corretiva. E se for do segundo quadrimestre, ainda teria 2 meses para fazer a correção e preparar, né? Claro, e se preparar para o ano seguinte, porque a gestão é fluxo, né? Quer dizer, ela vai ser, você vai analisando em cada período de 12 meses, mas você tem que tomar medidas que vão ser implementadas para valer ao longo do tempo, não necessariamente só para aquele exercício, né? Então, e isso, por seu turno, é fundamental que o Conselho faça. Por quê? Por 2 motivos também. Primeiro, porque a lei determina isso. É importante ficar claro assim, a gente acha que não tem que fazer nenhuma medida corretiva de gestão. A lei não abre essa possibilidade. A lei diz que o Conselho deve, o verbo usado é deve, não é pode. Tá? O Conselho deve indicar medidas corretivas de gestão. E isso na Lei 141. E segundo, ao indicar as medidas corretivas de gestão, ao apontar os aspectos que, digamos, durante a execução, nos relatórios quadrimestrais, se identifica como algo que precisa ser mudado, se o gestor não faz essa mudança, os conselhos têm elementos para, na hora de fazer a análise do relatório anual, que aí ele vai emitir um parecer conclusivo, levar em consideração isso. Se o gestor cumpriu, né, atendeu ou não atendeu as indicações de medidas corretivas que o Conselho fez. Então, é importante, porque a gente estabelece uma espécie de processo de trabalho que até hoje, veja, a lei de 2012 vai fazer, o ano que vem, 9 anos, né? E até hoje a maioria do Ministério da Saúde não tem, a Secretaria Estadual de Saúde não tem, secretarias municipais de saúde não tem, pelo menos a maioria dessas, eu não posso falar dos 5.570 municípios, nem dos 27 estados, porque eu não conheço todos, né? Mas posso dizer que com absoluta convicção, que a maioria dos estados e municípios não tem processos de trabalho desenhados que envolva, nessa questão da análise do processo de prestação de contas, que envolva exatamente os fluxos que têm que ser estabelecidos entre a gestão e o Conselho, né?
ou seja, aqueles que a gente chama de fluxos de processos de trabalho, né? E é importante que isso seja também demandado, né? Para que tenha rotina, né? Para que se tenha rotina, se estabeleça a rotina quando vai fazer a análise, como o conselho quer só analisar o relatório final, ou quer participar, quer ter outra forma de participação para acompanhar a gestão. Isso são coisas que vão ser estabelecidas entre conselho e gestores. Também nós vimos na semana passada essa ideia de que quando você está discutindo o relatório quadrimestral, que é a prestação de contas é o fim de um processo que começou, tá certo? Desde o levantamento de informação para você fazer um diagnóstico da situação existente, a partir dali planejar as ações, né, para 4 anos, que vai no PPA e vai no plano de saúde, né, que vão nortear depois as ações anuais, né? Então, você levanta informações, elabora os planos, tá certo? Desses planos quadrienais, seja o PPA, o próprio plano de saúde também é quadrienal, você tem as referências para fazer a programação anual de saúde, a lei orçamentária, né? E com isso, tá certo? Se executar, né? Se executar aquilo que foi planejado, implementar o que foi planejado por meio das ações de governo, né? Que se materializam e cujo gasto, cujas despesas elas têm que estar contempladas no orçamento, né? Ou seja, se não tiver programação orçamentária, não se pode realizar despesa pública. Então, tudo que planejou tem que depois ir para dentro do orçamento para ir fazer essa execução, né? E aí, depois de executar, o conselho monitora também, né? O gestor tem que monitorar, mas o conselho também monitora isso, também avalia isso, e aí isso tudo este processo de monitoramento, avaliação, que vai dar pistas para o próprio replanejamento, na fase da prestação de contas que os resultados são apresentados, né? Então, é um pouco só resgatando agora mais materialmente, né, num caso concreto, que é do relatório quadrimestral, como que aquilo que nós falamos na semana passada, como é que essa coisa se materializa, tá certo? Foi essa figura aqui que a gente mostrou na semana passada. Então, também juntando coisas da semana passada com o que nós estamos falando hoje. Para analisar o relatório quadrimestral de prestação de contas, algumas referências são importantes, são necessárias, são obrigatórias, eu diria, tá certo? A primeira considerando o processo de planejamento que foi ascendente, então se você está no estado, nós estamos falando, por exemplo, vamos pensar primeiro o município, você está no município, né? Então você tem os planos municipais de saúde. Os planos municipais de saúde são referências para tem elementos, né? Tem lá os indicadores, tem as metas, etc., que apontam para aquilo que o poder público, né? Que a Secretaria de Saúde vai procurar fazer, né? Então você vai acompanhar isso a cada quadrimestre. É claro que o indicador final, o índice final de um indicador, só vai ser apurado passado o exercício. Mas você pode avaliar como é que isso está sendo executado, né? Você pode pedir parciais, você pode pedir informações parciais, preliminares, né? Que o gestor tenha daquilo que ele está monitorando da implementação de uma ação. Por exemplo, vamos imaginar que você tem só um exemplo assim, você tem uma meta de 1.000 consultas ginecológicas, tá certo? Tá, passou, e essa meta é anual. Aí passou o primeiro quadrimestre, você pede a informação e está no plano, né? Passou o primeiro quadrimestre, você pede a informação para o gestor, quantas consultas ginecológicas foram feitas? Aí ele fala 100. Bom, então, ao olhar esse número, você pode fazer perguntas complementares para o gestor. Bom, qual é a programação para os 2 quadrimestres seguintes, do ponto de vista da estimativa de atendimento? Esse 100 foi mais baixo no primeiro quadrimestre, tomando como referência que se você projetasse esse 100, você atenderia no ano só 300 e o índice anual é 1.000, porque é assim mesmo, no primeiro quadrimestre se atende menos e é nos 2 quadrimestres seguintes que se atende mais, quer dizer, já existe uma
uma programação com relação a isso, quer dizer, já existe uma certa cultura da população, ou isso guarda relação com outros aspectos, ou está baixo mesmo, ou caiu, né, comparativamente ao ano passado. Quanto foi no primeiro quadrimestre do ano passado? Né? Então, são informações que se pode buscar junto ao gestor, que o Conselho pode buscar. Se no primeiro quadrimestre do ano passado foi 100 e no ano passado inteiro atingiu 1.000, então você já tem uma certa história de que o primeiro quadrimestre é mais baixo do que o resto do ano. Mas se no primeiro quadrimestre do ano passado atendeu 300, então você já tem problema, porque era mais ou menos regular, 300 por quadrimestre, para chegar perto de 1.000 no ano, e nesse quadrimestre atendeu 1.000. Vamos pensar que nós estamos em 2020, foi por causa que 2 meses desse primeiro quadrimestre já foi o efeito do coronavírus, as pessoas ficaram com medo de sair de casa, foi interrompido tratamentos de rotina, etc., né? Acompanhamentos de saúde, etc. Então, aí você tem um elemento de análise para pensar junto com o gestor e poder indicar alguma medida, eventualmente, né? Então, é um pouco essa a ideia, tá? Então, levar em conta os planos municipais é fundamental. É fundamental também levar em conta, e se for estadual, aí você vai levar em conta o plano estadual de saúde, que, por sua vez, tem alguma interface com os planos, eventualmente, regionais de pactuações intermunicípios, dentro de regiões de saúde dentro do próprio estado, se houver. Então, é importante que essa integração, porque o SUS é uma gestão tripartite, com comando único em cada esfera de governo, mas comando único em cada esfera de governo não significa que são isolados esses comandos, eles são integrados, né? No âmbito estadual, muitas das coisas são pactuadas nas comissões intergestores bipartite. No âmbito, quando envolve a União, na comissão intergestores tripartite. Então, é fundamental que a gente olhe esses planos estaduais e os planos e regionais, caso existam, né? E levando-se em conta as pactuações feitas no âmbito da CIB, né? Comissão Intergestores Bipartite. Outra referência importante são as diretrizes para o estabelecimento de prioridades, né? Por quê? As diretrizes para o estabelecimento de prioridades, a Lei 141, ela determina que os conselhos de saúde devem aprovar antes de ser feita a programação, né, as diretrizes que vão fazer parte da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aquilo que é capítulo saúde, evidentemente, e antes da programação anual de saúde. Então, por exemplo, nesse ano, agora, né, que nós estamos em 2020, as diretrizes para 2020, elas devem ter sido aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde ou pelos Conselhos Municipais de Saúde, né, depende do ente aí que nós estivermos analisando, mas deveria ter sido aprovado em fevereiro, no máximo março de 2019, tá certo? Por quê? Porque elas serviram de referência, tem que aprovar nessa data, porque serve de referência para fazer o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que o prazo que a Constituição estabelece, ou a lei orgânica dos municípios também segue, porque as leis orgânicas seguem a lei maior, que é a Constituição, tem que entregar em abril, né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, para entregar em abril, o mais tardar que tem que estabelecer as diretrizes para definir as prioridades tem que ser em março, porque senão não dá tempo, né? Então, daquilo diretrizes que dizem respeito à saúde, certo? Que dizem respeito à saúde. Da mesma forma, nós estamos já o ano que vem é 2021. Então, esse ano de 2020 já deve, lá até fevereiro e março de 2020, já deveria ter sido também aprovado pelos conselhos de saúde, né, essas diretrizes para a programação anual de saúde de 2021 e para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021, né, que tem que ser feitos neste ano, que é importante, né? A PAS, por exemplo, já tinha que estar pronta. A PAS de 2021 tinha que estar pronta, inclusive, antes da LDO. Porque a PAS de 2021, aquilo que vai programar para a saúde, é dela que vai sair a informação para ir no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo que vai submeter à Câmara, né? E não tem sido isso. Geralmente o que acontece é o contrário. Os gestores, não os gestores da saúde, tá? Os gestores da área de finanças, por conta de um certo traço tecnocrático, né? E combinado com uma cultura de
entender que há uma supremacia da área financeira sobre as demais áreas dentro de um governo, seja ele federal, estadual, municipal. Eu estou falando isso porque eu já ouvi o subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, numa reunião, dizer para mim, né, durante um debate que estávamos travando, um dos muitos, eu costumo brincar, um dos muitos debates curto-circuito que eu tenho com ele, ele disse claramente o seguinte: não, mas eu não posso aprovar a PAS antes da LDO estar aprovada, porque é o legislativo que aprova a LDO. Eu falei, só que o legislativo, quando for aprovar a LDO, ele tem que levar em conta, ele tem que saber obrigatoriamente, deveria pelo menos fazer isso, o que o Conselho de Saúde correspondente, seja ele municipal, estadual ou nacional, no caso lá do debate que eu estava tendo, aprovou como diretrizes para estabelecimento de prioridades que fizeram constar na PAS, na Programação Anual de Saúde, e da Programação Anual de Saúde, o que foi para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, para depois ir para o projeto de lei orçamentária. E o que ele faz é o contrário. Ele espera aprovar a LDO, espera aprovar a LOA para depois colocar as cifras dentro da pasta. Está errado. Não é esse o fluxo que a Lei 141 determina. E a gente só vai conseguir fazer que isso mude se a gente tiver muita determinação de atuar em conjunto. Então, por exemplo, é fundamental que os conselhos municipais de saúde, além de brigarem, no bom sentido, né, dentro da esfera municipal, também se articulem junto com o Conselho Estadual de Saúde para ter uma força dentro do Estado, né, dentro dessa para que o Conselho, para que também o governo do Estado faça isso, para que, com base nisso, inclusive, pressionem o próprio governo federal, o governo federal e passem o exemplo para o Conselho Nacional de Saúde de que isso foi feito. Por que isso é importante? Vocês vão perguntar, por que é importante que o Conselho Municipal de Saúde, junto com o Conselho Estadual, de certa forma também pressione o governo federal e se articule com o Conselho Nacional de Saúde para que isso seja aprovado antes? Porque tudo aquilo que o Conselho Nacional de Saúde vai aprovar de diretrizes para o estabelecimento de prioridades para o governo federal vai guardar relação, tem que guardar relação com o Plano Nacional de Saúde. Plano Nacional de Saúde que, por sua vez, né, tem que expressar, né, aquilo que foi aprovado nas conferências, na Conferência Nacional de Saúde. Conferência Nacional de Saúde essa que foi que cumpriu, do ponto de vista da sua metodologia de funcionamento, exatamente o princípio do planejamento ascendente, em que o que foi discutido e deliberado na Conferência Nacional não podia, em hipótese alguma, excluir nada que veio dentro desse processo ascendente. Poderia fazer ajustes, poderia fazer complementação, mas jamais fazer qualquer alteração de conteúdo ou qualquer alteração até de exclusão, né, de coisas que tenham vindo dentro desse processo ascendente. Portanto, quando o Ministério da Saúde faz uma interpretação equivocada desse processo, quer dizer, a chance de que a LDO, a chance de que a LOA não contemple aquilo que foi pactuado, que está presente nesse processo ascendente, né, que a Conferência Nacional de Saúde estabeleceu como diretriz que tem que estar no plano, e aí nós vamos ficar num círculo vicioso de que não está cumprindo, etc. Então, é muito importante isso. Até o momento, por exemplo, nós ainda não conseguimos pedir, nós vamos fazer isso no Conselho, nós estamos sem perna para fazer, né? Nós não temos 1/1000 do quadro de funcionários que o Ministério da Saúde tem, né? Nós temos, por exemplo, na Comissão de Orçamento e Financiamento, do ponto de vista da análise técnica, sou só eu que faço, tá certo? E a gente tem um volume de coisas quando, por exemplo, coincide como foi o ano passado e esse ano, porque atrasou o processo do governo federal no ano passado, o Plano Nacional de Saúde, por exemplo. Tá certo? Que até hoje a gente pediu para o Ministério passar para a gente um quadro identificando dentro do plano aquilo que corresponderia às diretrizes estabelecidas na conferência, eles não passaram até agora. E eu tenho quase certeza do porquê que eles não passaram até agora, porque não está casando com as diretrizes da conferência, mas isso a gente espera, até o final desse mês vai estar analisado por nós também, e a gente vai ter condição de evidenciar isso, e eu sou consultor do Conselho, né, eu não sou nem conselheiro, né, e tampouco tenho
papel de direção dentro da comissão. Eu sou um consultor. Então, mas vocês já fiquem sabendo que, ao identificar problemas dessa natureza que eu mencionei, enquanto consultor, eu vou apontar o problema e vou dizer que a minha sugestão é que o Conselho Nacional de Saúde, diante da constatação do problema, se articule com todos os conselhos estaduais, pelo menos, e verificar em que maneira pode se articular com representações de conselhos municipais, porque será um fato muito grave que não implica só no problema da execução da despesa e da implementação da política de saúde no nível federal, mas a gestão é tripartite, isso vem para baixo que nem um dominó, né, em cadeia, tá certo? Muito bem. Então, os conselhos, eles têm essa atribuição, né, de deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para a programação de ações e serviços públicos. Quem deveria apresentar essas diretrizes é o gestor. É o gestor, porque quem tem que fazer a gestão é o gestor. O conselho não tem que fazer gestão. O conselho tem que propor e fiscalizar. Mas quem opera, quem faz a gestão é o gestor. Então, diretriz para estabelecimento de prioridades, tá certo? Que anualmente se coloca, ou seja, o que vai se colocar de um plano de 4 anos, o que vai se, por exemplo, num plano de 4 anos, que no caso, por exemplo, do governo federal, tá? Que era de 2020 a 2023, tá certo? Que é, né? De 2020 a 2023. O que ele vai colocar em 20, em 21, em 22 e 23? Isso o conselho, o governo teria que propor ao conselho para o conselho deliberar. É isso que a lei fala, né? Quer dizer, a lei não fala que é o gestor que tem que apresentar, mas a lei diz que o conselho delibera anualmente. E subentende-se que é o gestor que apresenta. Como, no caso, por exemplo, do governo federal, o gestor não apresenta, o que tem feito o conselho? O conselho, ele pega as diretrizes aprovadas na conferência, analisa o que já foi implementado e destaca, olha, para o ano de 2000 e tal, são essas as diretrizes para o estabelecimento de prioridade. A maior parte das diretrizes são para os 4 anos, né? Tem muito pouca situação em que você não vai ter uma diretriz, porque as diretrizes, como o nome diz, elas são mais genéricas, né? Elas são direções, são direcionamentos, né? O que muda bastante é a hora que você define qual ação que você vai implementar. Aí você pode ter uma ação no ano, pode ter uma ação no outro ano, pode ter, enfim, aí é que vai variar. Mas, de qualquer maneira, compete, então, se o gestor não apresenta, o conselho tem que se antecipar. Então, para cumprir a lei, para que esse dispositivo da lei que estabelece como atribuição do conselho deliberar sobre as diretrizes e prioridades seja cumprido, tá certo? Então, é isso que eu falei, e aqui depois que a conferência já passou e as coisas estão dentro do plano, é o plano que vai servir de referência para estabelecer essas diretrizes, tá certo? Então, aquilo que eu mencionei, o prazo é fevereiro, no máximo março, porque em abril o projeto de lei de diretrizes orçamentárias já foi encaminhado, né? Também compete nos relatórios quadrimestrais, né, que o Conselho faça uma avaliação das condições de saúde da população, né? Especialmente à luz da qualidade dos serviços de saúde que estão sendo prestados, portanto, levando-se em conta a oferta dos serviços de saúde, né? Olhando os indicadores propostos e olhando, portanto, pelo menos desses indicadores que também a lei diz que teriam que ter sido escolhidos, esses indicadores de avaliação, o gestor pode propor, mas ele tem que deliberar no conselho, no respectivo conselho. E o conselho pode pedir novos indicadores na hora que estiver fazendo a discussão, né? Então, esses indicadores que foram aprovados no conselho, né, indicadores de saúde, tem que ser aqueles que vão servir de referência para poder avaliar se a gestão está cumprindo ou não está cumprindo, como é que está, né? Tem que ser objetiva a análise, né? Então, quanto mais indicadores que permitam aferir a oferta do serviço, como está sendo feito, etc., é fundamental, né? O resultado, como é que a população está sendo atendida, etc., é fundamental para poder, a partir dele, tirar já as referências para a indicação das medidas corretivas que está prevista, né, pela Lei 141. A cada quadrimestre tem que apresentar, ou seja, você analisa o relatório quadrimestral,
De lá você tira as informações para fazer a indicação das medidas corretivas. Da mesma forma, os conselhos, é importante que eles participem do programa de educação na saúde, né, para qualificar e a atuação dos conselheiros, né? A lei também estabelece que não é o gestor que faz unilateralmente isso, né? Que ele chega e fala, estou dando um curso para vocês. Na verdade, o conteúdo do curso, a formatação desse curso, enfim, os objetivos esperados, pretendidos, os resultados esperados, etc., tem que ser construídos em conjunto com os conselhos de saúde, né? E esses cursos têm que ser voltados principalmente para usuários e trabalhadores do sistema que compõem, né, fazem parte do conselho, tá certo? Ou seja, para o segmento dos usuários e dos trabalhadores, tá? Bom, também o Conselho de Saúde, dentro do seu papel de análise quadrimestral, tem que pegar no relatório quadrimestral a informação de quanto que tem disponível no orçamento para empenhar, né? Essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque se a área econômica, né, ou de finanças de um governo municipal ou estadual, né, estabeleceu um contingenciamento, ou seja, deixou uma parte do recurso indisponível para uso da área da saúde, né, deixou uma parte do recurso indisponível para empenho, não é isso? O que a legislação estabelece é que não pode ficar, em hipótese alguma, disponível para empenho um valor menor do que o piso. É isso que a lei estabelece, né? Então, por exemplo, no caso da União e dos estados, essa regra é uma regra muito interessante. Ela é mais interessante que para os municípios. Eu vou explicar por quê. Porque tanto a União quanto os estados têm aplicado historicamente muito próximo do que é o piso estabelecido na Constituição, né? Então, à medida que a questão do contingenciamento aparece, tem que ser feito por parte da área econômica do governo federal ou dos governos estaduais, tem que ser feito uma análise separada da situação da saúde, e compete ao Conselho fiscalizar isso. Ou seja, se identificar, né, que o contingenciamento foi aquele tradicional, olha, eles contingenciaram 20% de todos os recursos que tem no orçamento, né, linearmente, quer dizer, não olharam as situações específicas de demandas a serem atendidas por cada secretaria ou por cada área de política pública, etc. E fizeram um contingenciamento de 20% geral, deixaram 20% a menos do orçamento disponível para ser executado. E isso implicar, no caso, por exemplo, quando a gente falou, né, de estados e municípios, de estados e governo federal, que aplicam muito próximo do piso, né? A gente pegou, por exemplo, no ano passado, né, o nosso, por isso que está essa figura do nosso Guedes mão de tesoura, a gente pegou uma situação no primeiro quadrimestre do ano passado que estava disponibilizado menos do que o piso, tá certo? E tivemos que fazer um apontamento em relação a isso, tá certo? Então, não pode disponibilizar menos que o piso. No caso da saúde, eu disse que é um pouco menos problemático isso do que no caso do Estado e do governo federal, porque a grande maioria dos municípios aplica muito acima dos 15%, aplica mais do que 20%. Na média, Brasil está aplicando 25%. Né? Então, mesmo que contingencie 20% do orçamento, vamos supor, você tem recursos para aplicar 25%. Se o governo federal chegar nesses recursos da saúde e falar, vou contingenciar 20% desses 25%, ele vai deixar disponível 20%, né? Porque 25% é 20% dos 25%. Então, ele vai tirar 5%, ele vai tirar 5%, tá certo? Então, e aí vai ficar 20%, tá? Então, 20% é acima de 15%. Mas se tiver algum município que está aplicando 16%, por exemplo, se contingenciar 20%, já vai ficar abaixo de 15%. Vai ficar 13%, perto disso, né? Então, é importante que a gente sempre acompanhe isso a cada quadrimestre, né? Se a disponibilidade orçamentária é compatível
com o piso. Agora vocês vão me dizer o seguinte, mas como é que eu calculo? O piso é para o ano inteiro, né? E o quadrimestre não teve a receita toda arrecadada ainda. Como é que eu faço essa conta? Você vai fazer essa conta exatamente como está nesse quadro aqui, explicando. Você tem que pegar quanto arrecadou no quadrimestre. Eu vou mostrar depois uma tabelinha que vai ajudar nisso. Quanto arrecadou no quadrimestre? Tá. Então vamos supor, vamos supor, você tem que arrecadar 900 no ano, arrecadou 300 no quadrimestre, tá? Então, quanto que seria os 15% no caso do município, né? Quanto seria os 15% dos 300, né? Então, seria 45, tá? Então, tem que, no mínimo, ter orçamento de 45, ou seja, os 15% proporcional ao arrecadado, né? Até aquele momento do ano, tá certo? Então, a gente tem que olhar sempre a efetiva arrecadação e não a receita, né? Isso é importante, né? É importante sempre a gente conferir também se a receita arrecadada, como é que ela está em relação à estimada, porque é ela que serve de base de cálculo para saber se está cumprindo ou não cumprindo o piso, né? Então é fundamental acompanhar, inclusive, né? Para poder pressionar, porque só secretário de finanças que gosta, né? Secretário ou secretaria, né? Gestores da área de finanças é que gostam de pegar ambiente, transporte, etc. Eles gostam, não, vocês estão gastando muito, não pode gastar, é sempre essa atoada. Agora, também, no caso da saúde especificamente, eu acho importante que a gente também cobre do gestor de finanças o que você está fazendo para melhorar a receita. Como é que está a posição da dívida ativa no município, dos devedores do município? Porque isso que não está sendo arrecadado está prejudicando o financiamento da saúde e de outras áreas, né? Também. Então, é esta lógica que, digamos, que precisa ser implementada na hora de fazer essa análise aí dos relatórios quadrimestrais de prestação de contas. E aqui está o quadrinho que eu falei. No caso dos estados, você tem quanto que arrecadou até o mês, a terceira coluna aqui, né? Aí você pode, né? Calcula 12%, né? Que pega a penúltima linha, o total que arrecadou, pega dessa terceira coluna, você tem quanto arrecadou nos 4 meses o total. E você calcula 12% disso, você vai saber quanto que já tem que, no mínimo, estar disponibilizado no orçamento. Tá certo? Isso no primeiro quadrimestre. Quando for no segundo quadrimestre, a mesma coisa. Você vai ter o arrecadado nos 8 meses, você vê quanto é que deu, aplica os 12%, e aí você acha um resultado, e esse resultado é o que vai você vai comparar com o que tem na dotação orçamentária do total, né, da Secretaria de Saúde para executar ações de serviços públicos de saúde. Isso vale para o Estado, aqui tem todas as receitas que fazem parte da base de cálculo para apurar esses 12%, né? E a mesma coisa nos municípios, né? Tem aqui a base legal, né? A mesma coisa nos municípios que você tem também, o quadro é similar, tá? É semelhante, apenas que muda o quê? As receitas, porque as receitas municipais são diferentes das receitas estaduais. Então, tem todas as rubricas de receita que fazem parte para se apurar, né? O quanto quanto foi aplicado em saúde, né? E também qual é o piso, qual é o mínimo que tem que ser aplicado, tá? E agora, o relatório de prestação de contas, ele tem que ter, digamos, três capítulos, vamos chamar assim, né? Básicos, né? Ou 3 partes básicas, né? A primeira parte é que vai tratar do montante, ou seja, do valor total das despesas, né, aplicadas em saúde, né, e a origem dos recursos que foram utilizados para a aplicação dessas despesas em saúde. Então, por exemplo, vamos supor, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou R$300 mil, né, no primeiro, usando o mesmo exemplo, no primeiro quadrimestre. Só que desses R$300 mil que ela aplicou, R$100 mil foram com recursos próprios, do próprio Tesouro Municipal. Né? Então, tem lá um código, uma fonte específica, que é Tesouro Municipal. Né? E os outros R$200 mil
foi assim dividido. Ela aplicou 150 mil de recursos que vieram da União, do Fundo Nacional de Saúde, e mais 50 mil de recursos que vieram do Estado, do Fundo Estadual de Saúde. Então, eu tenho que ter um quadro onde eu veja todos os recursos que foram disponibilizados para o financiamento da saúde e verificar como que as despesas com saúde foram financiadas. Então, eu vou conseguir saber o quanto foi financiado com recursos próprios, quanto que foi com transferências da União, e transferências aqui especificamente do Fundo Nacional de Saúde. Não confundir com a outra transferência que está nesse... Porque isso é importante, né? Então, por exemplo, aqui você tem as transferências constitucionais. Então, por exemplo, o que o Estado arrecada de ICMS, uma parte vem para o município. O que o Estado arrecada de IPVA, uma parte vem para o município. O que o governo federal arrecada de imposto de renda e IPI, uma parte vem para o município. Essas fazem parte da base de cálculo, porque são transferências que a Constituição determina que ocorram dentro de determinados princípios e critérios. Aqui, eu estou falando de recursos que o Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, manda para os municípios e para os estados, e que o Fundo Estadual de Saúde, né, portanto, a Secretaria de Saúde, por meio do Fundo Estadual de Saúde, manda para os municípios. Tá bom? Então, é desta fonte aqui que eu estou falando. Então, vai ter uma parte que é recurso próprio dos municípios, que pertence aos municípios, tá certo? Que, grosso modo, é toda aquela receita base de cálculo que está naquele quadro que eu mencionei, e tem a parte que vem do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. E eu tenho que ver também como que esses recursos foram aplicados. Então, é importante que eu saiba por ação de governo, né, por ação orçamentária, quanto que foi a despesa. É importante que eu saiba quanto que foi com pessoal, quanto que foi com serviços de terceiros, quanto que foi com obras, quanto que foi com equipamentos, não é isso? Então, naquele detalhamento de despesa que a gente já comentou com vocês também, tá? Depois, a gente tem nesse relatório também as auditorias realizadas, né? Ou seja, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde podem estar fazendo auditorias no âmbito do SUS, tá certo? Ou se o DENASUS, né, tem feito auditorias no município ou no estado, tem que passar para o conselho no relatório o que essas auditorias estão sendo feitas, e se já tiver os relatórios, já pelo menos ainda que parciais, né? Mesmo que a Controladoria Geral da União tenha feito alguma auditoria específica no município ou no estado dos recursos que são transferidos da União para estados e municípios, também precisa constar no relatório, tá certo? Para que o conselho possa avaliar o que está sendo feito e o que foi os achados dessa auditoria, né? É o gestor que tem que colocar isso, o que não impede que pode se buscar o conselho também essas informações nos outros entes, né? Quer dizer, se é do DENASUS, de ir direto no DENASUS, se é na CGU, também ter contato com a CGU, mas é o gestor que tem a obrigação de colocar isso no relatório. E, por último, a oferta e produção de serviços da rede assistencial própria contratada e conveniada, né? Então, que é aquele que, na verdade, é tanto a produção em si, quanto os indicadores que foram escolhidos para fazer essa avaliação, né? Esses indicadores de saúde da população, tá certo? Então, esse é aquilo que eu falei, que é o conteúdo básico que o relatório tem que ter. A forma que o gestor apresenta esse conteúdo é que vai variar, né? E também é aquilo que eu falei, nada impede que o Conselho, por meio de resolução, possa estabelecer outros aspectos a serem contemplados no relatório de gestão. O que não pode, em hipótese alguma, é ter menos do que essas três partes básicas que estão aqui colocadas, né? Também, na hora da análise do relatório de prestação de contas quadrimestral, aqui eu já falei nisso, só estou voltando, é verificar se as diretrizes para o estabelecimento de prioridades deliberadas pelo Conselho foram respeitadas durante a execução orçamentária e financeira a cada quadrimestre, né? Isso já comentamos, né? E verificar se as diretrizes, indicadores e metas do plano de saúde e da programação de saúde foram obedecidas durante as ações de serviços públicos realizados, né? Então, veja, é aquilo que também já comentei, então só estou reforçando aqui, né, porque agora já fechando, né, essa parte dos aspectos que devem ser contemplados, né, aquilo que a gente fez aquela discussão logo nas primeiras referências lá, quando
trabalhamos a lógica do planejamento ascendente, etc. Né? Bom, vou passar para vocês agora, para encerrar, eu vou pedir, se vocês puderem, por favor, eu queria ir até mais ou menos umas 11h15, 11h20, se vocês não se importarem, porque assim dá tempo de eu passar tudo. Eu sei que até às 11, talvez alguém tenha até compromisso, mas se vocês puderem aguardar uns 15, 20 minutos a mais aí, só para a gente fechar essa apresentação. Tá certo? Então, aqui a gente vai dar um exemplo do como que o Conselho Nacional de Saúde está fazendo isso, para vocês terem uma ideia também, né? Vocês têm a experiência de vocês, né? Vocês já têm algo concreto, né? Que vocês têm da relação de como vocês fazem esse processo de prestação de contas. É legal ver agora uma outra experiência, né? Como é que é feita, porque isso é que ajuda depois a buscar um aprimoramento do processo, enfim. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, olha, o relatório de prestação de contas do primeiro quadrimestre foi entregue no final de maio, tá? Pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde fez, a Comissão de Orçamento e Financiamento fez uma primeira reunião no dia 12 de junho, onde a consultoria técnica, que sou eu, apresentou fez uma primeira análise, especialmente das partes, dos aspectos, né, da execução orçamentária e financeira. Tá? E nessa reunião, os integrantes da Comissão de Orçamento e Financiamento, durante os debates, foram pedindo esclarecimentos para o Ministério da Saúde, de aspectos que o relatório não trazia de informação. Tá? Então, a partir do momento que eles foram pedindo os esclarecimentos, a gente sistematizou as perguntas, né, e foram encaminhadas para o Ministério, salvo engano da minha parte, no dia 22 de junho. Tá? Bom, aí o Ministério respondeu essas perguntas, acho que eram 11 perguntas, depois está aqui as perguntas, eu vou mostrar já para vocês. Ele respondeu essas perguntas, a primeira parte, eles mandaram uma resposta no dia 8 de outubro. E depois, a segunda parte, não, desculpa. Eles mandaram a primeira parte da resposta no dia 8 de julho, tá certo? E tá aqui, ó, tá aqui embaixo, 13 de julho. E a segunda parte, muito mais completa, com 450 páginas de informação, com tabelas, quadros e textos, tá certo? No dia 10 de agosto. Né? Evidentemente, como eu já expliquei para vocês, a Comissão de Orçamento e Financiamento sou eu, nesse aspecto da análise técnica. Né? Nós não temos nenhuma estrutura administrativa diferente, repito, do que o Ministério tem. Né? Então, veja que ele levou 1 mês e meio para responder 11 perguntas e ainda deste jeito que eu mencionei. Então, veja, nós demoramos um pouco, porque diante dessa situação, né? Não tem só RAG não tem só relatório de prestação de contas para analisar, no mesmo momento a gente estava analisando o RAG do ano passado, enfim, então a gente só conseguiu voltar ao tema, né? Sistematizar as respostas e voltar ao tema na segunda reunião, dia 8 de outubro, né? Depois tivemos não esgotou a discussão durante essa reunião do dia 8, foi para do dia 15, que também não esgotou a discussão, e foi tomada a decisão final no dia 22 de outubro, né, em que foram encerrada a análise das respostas que o Ministério da Saúde deu aos pedidos de esclarecimento, e a comissão entendeu ali se era suficiente, não era suficiente, enfim, e fez o encaminhamento depois para o Pleno, para que o Pleno avaliasse e indicasse medidas corretivas, tá certo? Além das que já preliminarmente tinham sido indicadas na metade do ano. Tá? Então,
então, vocês estão vendo aqui, a gente descreveu aqui, isso aqui é um slide do próprio, foi uma apresentação que a gente fez lá para o Pleno do Conselho, tá? Então, eu peguei o próprio slide que veio de lá, né, da nossa apresentação, né? E agora nós estamos no processo de análise do segundo quadrimestre, né? A gente esperava, né, já ter concluído, mas não foi possível. Agora nossa previsão é nas próximas semanas, ainda nesse mês, terminar a análise, né? Então, é isso, tá bom? Então, vamos agora por aqui. Aqui o Ministério passa qual era o piso para o ano, quanto que tinha de dotação orçamentária, qual é a dotação atualizada, dessa dotação, o que é pessoal, o que é outros custeios, o que já foi empenhado e o que falta para cumprir a aplicação mínima. Se já, no caso aqui, ó, a aplicação, o piso é 121. Tudo bem, tinha 125 no orçamento, né? Isso antes da Covid, né? Depois da Covid, esse orçamento cresceu, né? Aqui nós estamos vendo o primeiro quadrimestre, né? Então, ele abriu com um valor que ninguém sabia, ainda tinha em mente da Covid, né? Então, 121 é o piso. Ele empenhou 59, está faltando 62. Então, é um demonstrativo que já há muito tempo a COFIN, quando vem sendo informado pelo Ministério nesse formato, isso já foi acordado, né, lá para trás, já desde 2006, 2007, alguma coisa assim, que o Ministério faz a apresentação dos relatórios fazendo esse quadrinho inicial, que é um quadrinho interessante para a gente ter uma noção de como é que está o andamento das coisas, né? Depois tem esse outro aqui, em que a gente verifica dentro das despesas ASPES, né, as que é Ações e Serviços Públicos de Saúde, essa é a sigla do ASPES, né? Também a gente vai vendo por pessoal o que é programação própria, né, do Ministério da Saúde, no caso, né? Aqui já no primeiro quadrimestre, que já surgiu os primeiros créditos adicionais abertos por conta da Covid, né? Aí separa o que era discricionário, ou seja, aquilo que competiria ao Poder Executivo definir aonde alocar o recurso, no caso de crédito extraordinário ASPES, aqui era só para a Covid, tá? E as emendas de bancada, que também seriam só para a Covid. Tá? Depois veio aquilo que eram as emendas geral, né, para outras despesas de saúde. E separado o que era emenda individual, o que é emenda de bancada, o que era emenda da comissão do orçamento, né, e o que era a emenda da relatoria. Tá certo? Então, com isso, a gente vai acompanhando como é que está a execução. Então, a gente percebeu que nada de emendas parlamentares tinha sido executado no primeiro quadrimestre, exceto as emendas individuais. Tá certo? E também que da Covid, as emendas de bancada não tinham sido executadas. E aí a gente vai vendo como é que está a execução para cada situação aqui, tá certo? Depois, a gente tem um quadro consolidado, né? Digamos, essa mesma informação que está mais explodida, né? Mais detalhada aqui, desta forma, né? De detalhamento, que vão ter outras formas de detalhamento que eu vou mostrar para vocês, a gente tem isso que foi consolidado do total ASPES, né? E o do não ASPES, né? E aí a gente tem quanto que, né, os percentuais, o que falta, o quanto já foi executado, etc. Né? Lembrando, total ASPES são as despesas que podem ser computadas como ações e serviços públicos de saúde para cumprir o piso, né, para ferir o cumprimento do piso. E o não ASPES são despesas que não podem ser computadas para ferir o piso, tá certo? O cumprimento do piso, tá bom? Depois, a gente tem aqui um conjunto de critérios, né, os parâmetros que o Conselho Nacional de Saúde, né, desde 2016, tem adotado para fazer análise da execução da despesa, tanto o empenho da despesa quanto a liquidação da despesa. Então, o primeiro quadrimestre, são esses os parâmetros, que estão aqui, os percentuais, né, são faixas, né, de aplicação para cada um. São 6 níveis, só no terceiro quadrimestre é que são 5, porque o preocupante deixa de existir, né?
O preocupante aqui é quando gasta muito, é quando está empenhando muito, né? Muito acima do que seria esperado para o período. Então, quando você está no último quadrimestre, já não tem mais essa situação, né? Mas aqui nós estamos no primeiro, né? Então tem. E as cores, elas são exatamente para facilitar, olhando em conjunto as despesas, você consegue ter uma visão de como é que está essa execução. Eu vou mostrar para vocês aqui depois também, tá bom? Então, então a gente tem aqui as ações de saúde, tem aqui as últimas duas colunas que vai medindo essa execução, tá certo? Tá? Então, aqui ela é do Fundo Nacional de Saúde, né? E em que também a gente viu aqui essa execução, tá? Então, aqui tem preocupante, tem adequado e tem regular, que a gente faz a classificação pelo nível de liquidação, né? Por exemplo, aqui a gente fez um destaque, porque a gente entendeu que não dá para analisar a despesa da Covid, né? O item de despesa da Covid, do enfrentamento da Covid, não dá para analisar com a mesma métrica que a gente analisa despesas que você programa para executar durante um ano, porque as despesas do Covid você tem que executar ou deveria, né? Que infelizmente a gente sabe que não aconteceu, deveria ter concentrado, né, como gasto emergencial e gastar num curto espaço de tempo, né? Então, não dá para a gente aferir isso aqui com essa mesma métrica, mas como fazia parte do quadro, a gente calculou, mas fez a observação para que os conselheiros pudessem também ter referências e elementos de análise, né? Aqui vem o que é o inadequado e o intolerável, né? Tá certo? E depois a gente tem aqui os inaceitáveis, né? Essa última coluna dos inaceitáveis, tá certo? Então, a gente costuma sempre dizer que, aliás, não fui eu que disse isso, foi um economista famoso da história do pensamento econômico, chamado Schumpeter, que disse que as finanças públicas não são um único meio, mas é um meio importante para a gente poder identificar as prioridades que o governo está dando na implementação de políticas públicas. Então, vocês vão perceber, eu vou mostrar já para vocês, que essa fala dele, no nosso caso aqui, está comprovado, né? A gente consegue identificar o que está priorizado, o que não está priorizado, né? Então, só para... Eu não sei se eu coloquei, acho que eu não coloquei, não coloquei. A gente faz análise depois, não está aqui, mas a gente tem uma análise que a gente faz, comparando todos os quadrimestres para esses conjuntos de despesa, os resultados obtidos, né? Essa coisa colorida aqui para o nível de liquidação. E o que a gente percebe é que, assim, quase que integralmente, o que tem boa execução se repete em todos os quadrimestres. O que tem execução regular se repete em todos os quadrimestres. E o que tem execução ruim se repete em todos os quadrimestres. Como é que essas cores ajudam? Que na hora que você coloca cada coluna uma do lado da outra, se você fosse olhar só o número, né, esse índice aqui, ele muda de quadrimestre para quadrimestre, você não conseguiria ter sensibilidade de saber se aquilo era muito ou pouco. Mas na hora que você coloca o número com a cor, então você consegue identificar claramente o seguinte, você vê que vai ficando áreas cinzas, áreas verdes, áreas mais assim laranjas e cor-de-rosa, né? O que vai indicando exatamente que há uma tendência de determinadas despesas sempre terem baixa execução e a tendência de determinadas despesas terem mais alta execução. É muito, muito interessante observar isso, né? Bom, depois a gente tem aqui essa comparação com o primeiro quadrimestre de 19, né, 20 com 19 e também 19 com 18, mas aqui o que interessa mais é o 20 com 19, em que a gente está vendo o que exatamente? Como que foi a variação anual no primeiro quadrimestre, do total empenhado, do total liquidado e do total pago, né? Isso é uma avaliação importante. No caso aqui, nesse semestre, está contaminada essa análise. Por quê?
contaminada entre aspas, né? Por quê? Porque teve a Covid. Então, especialmente a partir de abril, né, que foi o último mês do quadrimestre, houve uma aceleração, né, de gastos do Ministério, porque foi o mês que se colocou esses recursos, ou se colocou esses créditos adicionais que eu mencionei para vocês. Tá? Então, isso fez com que você tivesse uma comparação do gasto do primeiro quadrimestre de 20 em relação a 19, que foi desproporcional. A gente teria que retirar o que aconteceu com a Covid, né, para poder fazer essa comparação, né? Mas de qualquer maneira, né? Então, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha aqui, foi empenhado 8 bilhões e meio no primeiro quadrimestre para essa ação da Covid aqui. 8 bilhões e meio, tá certo? Então, se eu vier para cá e se eu tirar 8 bilhões aqui, ó, eu tirar 8 bilhões aqui, 8 bilhões e meio, eu vou tirar 8.200 só para arredondar a minha conta. Vai ficar 51. Então, aí eu compararia o quê? 51 com 48, porque aí eu estou comparando um quadrimestre sem Covid com outro quadrimestre do outro ano sem Covid aqui, né? Tá certo? Então, veja, o que aconteceu? Em relação, eu voltaria, né? O 51 ficaria muito próximo do que foi a execução de 18, mas abaixo, porque são 2 anos aqui. Mas ficaria acima do que foi a execução de 19. Lembra que eu comentei com vocês que o Guedes Mão de Tesoura chegou e deixou menos recurso orçamentário no primeiro quadrimestre de 2019? O reflexo foi aqui, ó. Ele deixou não deixou disponibilidade orçamentária para fazer empenho. Então, se empenhou muito pouco no primeiro quadrimestre de 19, tá certo? E isso fez o apontamento que foi feito naquele momento, entenderam? Então, é isso. Essas comparações são importantes para a gente poder comparar períodos semelhantes de anos anteriores e verificar como é que está o comportamento do ano que você está analisando. Aqui é a mesma coisa, mas para os restos a pagar, né? Então, também a gente compara a inscrição de restos a pagar, como que começou o ano, né? E aí a gente percebe, né, que começou com menos restos a pagar no estoque do que do ano anterior, né, 7% a menos. A gente percebe que foi cancelado no primeiro quadrimestre 20% a menos do que foi cancelado. Não, aqui é o contrário. Aqui tem um errinho de identificação. Foi cancelado mais restos a pagar no primeiro quadrimestre de 19 do que no primeiro quadrimestre de 20 do que 19, né? Foi pago 19% a mais do que de restos a pagar no primeiro quadrimestre de 20 do que se pagou em 19, no primeiro quadrimestre, e sobrou um saldo a pagar de 11 bi de restos a pagar, que foi 2 bi e 200 menor, que deu 16% a menos do que foi no primeiro quadrimestre de 19, tá certo? Então, também isso é importante para a gente ver como que está o comportamento da execução dos restos a pagar. Isso é muito importante, né? Ajuda a gente entender também se aquilo que era compromisso do outro ano, que passou para este ano, se eles também estão sendo executados, né? Porque se virou o ano, tem que ter dinheiro em caixa, inclusive, para poder executar esses recursos e não pressionar o orçamento, né? A receita, no caso, deste ano de 2020. Então, aquilo que virou de 19 para 20 tinha que vir o recurso junto, né? Que é o que a lei estabelece. Aqui é a oferta e produção de serviços. Então, a gente tem lá da rede própria, o que o governo tem de rede própria, né? Os hospitais federais do Rio de Janeiro, né? Que tem uma outra tabela que abre para cada hospital. Tem o Grupo Hospitalar Conceição, tem o Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto Nacional do Câncer, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e a rede SARA eles incluíram agora, tá? Como rede própria, enfim. Mas, não, enfim, o que é próprio do Estado são esses aqui que eu mencionei. E aí, o que a gente vai aqui comparar, olha, isso aqui, a tabela de baixo é a diferença, né? Então, o que a gente percebe? Olha, o que está em vermelhinho é o que a oferta de serviço ficou menor nesse primeiro quadrimestre comparativamente ao primeiro quadrimestre de 2019.
né? Vermelhinho negativo é que a oferta de serviço caiu. E quando está o pretinho positivo é que aumentou, tá certo? Então a gente identificou na internação em alguns casos aqui uma queda, né? A gente verificou aqui essa queda na parte da internação, né? E se tirar a rede SARA daqui de baixo, que eu não tenho informação da rede SARA, eu vou verificar que essa queda da internação fez com que realmente ficasse muito... teve lugares que o Grupo Hospitalar Conceição caiu bastante, mas os hospitais federais aumentaram bastante, né? O INTO caiu, mas a cardiologia aumentou, né? Então, você pode... Aqui teve efeitos contrabalanceadores que fizeram com que mais ou menos ficasse no mesmo nível de 2019, pelo total, né? Mas o problema de olhar pelo total é que você precisa ter informação qualitativa para dizer o seguinte, bom, o que significou 6.856 internações a mesmos? Porque, veja, pode ser o resultado isso de que estão fazendo um belo trabalho, né, na gestão tripartite, né, com a atenção básica, com equipes de saúde da família, então está reduzindo os casos de internação, porque está melhorando a forma de atendimento da população. Então aí é uma queda legal, essa queda é fantástica, porque você combina esse resultado com a política que está sendo adotada. Agora, se esta queda é porque diminuiu a oferta de leitos, tá certo? É porque tem fila de espera, aumentou a fila de espera, qualquer coisa do gênero, aí isso é problema, né? Então, por isso que o número em si, ele é um indicador, mas que precisa sempre ser complementado com aquele trabalho que os conselheiros fazem, que estão conhecendo as unidades, conhecem o local, conhecem o que está acontecendo dentro da comunidade, porque é esse cruzamento de informação que dá a potencialidade política para a ação do conselheiro, tá certo? Na busca por melhores condições de atendimento à saúde da população, portanto, por um SUS que seja mais efetivo, né? A mesma coisa aqui nessa outra, vocês viram também consultas, né? Tem lugar que caiu e tem lugar que aumentou, tá bom? Então, é interessante saber, né? Também se esses aumentos aqui, eles guardam relação com o quê? Mudou a forma de repente estão também mensurando diferente, então tem que buscar informação complementar. Mesma coisa, tem muita queda de exame aqui, precisa entender o que é isso, se é problema estatístico na hora de fazer o registro, ou é outra questão, ou é de repente porque tem um atendimento melhor, está fazendo com que as pessoas se adoeçam menos e, portanto, demandem menos esses outros serviços, tá certo? Bom, enfim, estou dando exemplos para vocês de coisas que possibilita essas análises que a gente faz aqui, no caso aqui da oferta, né? Aqui tem as auditorias, que é aquilo que eu mencionei, né? Então, o Ministério da Saúde tem o DENASUS. Então, percebam que num quadro comparativo de 20 com 19 e 18, percebam o que aconteceu com as auditorias, né? Todas, com esses, olha, a auditoria em si teve queda, a verificação de termo de ajustamento sanitário teve um a menos, né? Aqui em 20, aliás, teve um a menos, não. Teve 1 comparativamente a 7, então caiu, né? O monitoramento só teve 1, então isso foi um aumento comparativamente aos outros anos, e a visita técnica caiu para 5. A assistência farmacêutica subiu, né? O objeto da auditoria relacionada de 12 para 30, mas atenção básica, gestão, investimentos e média e alta complexidade, todas tiveram quedas importantes, né? E vigilância em saúde aumentou e fora do bloco de financiamento aumentou, tá? No total, no consolidado, caiu de 147 para 99. Em 2019, o 147 também já era menor do que 18, ou seja, então, a gente repara aqui que está tendo um desmonte da área de auditoria e controle do Ministério da Saúde. Tá certo? Porque todas essas ações que eles fazem aqui, da ciência farmacêutica, atenção básica, investimentos, média e alta complexidade, é feita onde? Aonde o serviço é prestado, é lá no município ou no estado. Se a unidade for estadual, mas a maior parte é aí no caso das unidades municipais. Então, na verdade, está havendo, se caracteriza que está tendo uma menor auditoria sendo realizada, menor quantidade de ações de auditoria realizadas, e que, quando a gente conversa lá com o pessoal que tem representante do DENASUS dentro da COFIN,
eles falam que o quadro de servidores de auditoria está em queda, né? Aposenta e não se repõe, né? Então, é uma situação muito grave o que nós estamos vivendo, tá? Aqui são exemplos do que você pode fazer com essas informações. Dá para fazer esses gráficos para você visualizar melhor, né? Essa situação, né? Então, também, que o gráfico é uma forma de ver melhor, às vezes, do que o próprio número, né? Bom, e aí aqui estão os pedidos de esclarecimentos que foram feitos, né? Então, por exemplo, para os itens 28, 17, que estão no slide 9, aqui, só para vocês entenderem, reposicionado para o slide 35. O que aconteceu? O slide estava numa determinada posição, e aí o Ministério, a gente foi incorporando outras informações, e aí mudou a posição das perguntas, mas já tinha ido para o Ministério a pergunta com o número do slide 9. Né? Então, na hora que a gente fez voltou e a gente colocou as respostas do Ministério, a gente também adequou esse texto aqui para ficar mais fácil para quem fosse olhar onde é que está a coisa, que senão não ia nunca mais encontrar a resposta com a pergunta. Os níveis de empenhamento e liquidação da despesa estão altos, porém ocorreu uma diferença em relação aos anos anteriores. Os valores da dotação atualizados estão muito baixos. Diante dessa constatação, a informação preliminar recebida pela COFIN foi que tais despesas estão sendo executadas não mais nesses itens, mas como emendas do relator. Porque aí vem a pergunta, por que mudou a metodologia de classificação, né? Qual é a avaliação dessa mudança das áreas técnicas responsáveis pelo planejamento e execução orçamentária, porque deixou de ser programação própria e virou emenda parlamentar, né? Se isso está interferindo no cumprimento das metas do plano, né? Daquilo que é o cumprimento das diretrizes aprovadas, né, da 16ª. Então, aí você vai tendo as perguntas, tá certo? O que explica o baixo nível de execução, né? E de outros casos, o que explica o elevado percentual a empenhar ainda, ou seja, então é outro jeito de falar o baixo nível de execução. No caso aqui, a gente estava falando da Covid. Você percebe? Ó, só para falar, hein? Saiu uma reportagem no Globo ontem, né? Que a gente deu entrevista lá para o Globo. Né, eu vi hoje, me falaram que também ontem saiu no meio digital, hoje saiu na versão impressa do Globo. A gente está falando que ainda tem 6,5 bi para executar e que houve uma lentidão na execução orçamentária dos recursos para a Covid. Veja, isso aqui é abril, tá? Ou seja, veja que nós estamos falando o seguinte, por que ainda tinha alto percentual a empenhar? O Conselho já vinha apontando isso lá quando fez a análise do quadrimestral. Porque se é uma ação emergencial para atender calamidade pública, não pode demorar. Né? Não pode demorar, ela tem que ser priorizada. Né? Enfim, então aqui é só para vocês verem então, as perguntas que a gente foi fazendo, né? Tá certo? Sobre as transferências para estados e municípios, essa questão da produção, por exemplo, a informação, aquela que eu passei para vocês dos hospitais próprios, enfim, da rede própria, no primeiro, quando veio o relatório, ela veio com o dado de março, não de abril. Então a gente não conseguia comparar com o 2019. Aí, quando a gente fez a pergunta, veio a resposta, né? Veio a informação com o dado de 20. E aí a gente pôde fazer aquela comparação lá, tá? Qual é o monitoramento que está sendo executado pelo Ministério da Saúde para verificar o cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios da aplicação dos recursos transferidos do bloco custeio e investimento, à luz do que foi respectivamente empenhado, liquidado e pago por subfunção? Né? A resposta, já antecipo para vocês, é que praticamente não tem monitoramento nenhum. Quer dizer, manda o recurso e o governo federal não monitora o que está acontecendo. Ainda que, repito, tem que ser tripartite a gestão. Né? Quer dizer, ninguém vai interferir na gestão do município, ninguém vai interferir na gestão do estado, mas é fundamental que as três esferas, à medida que tem recursos que estão sendo aplicados para atender necessidades da população, possam avaliar como é que está essa execução da despesa. Essa é a lógica, né? Anteriormente havia a linha 21, aí é porque mudaram também outro procedimento metodológico dentro da análise da planilha que a gente recebia. Então, e aí saiu já uma primeira, para não perder tempo, né? Uma primeira indicação de medida corretiva, que era programar e executar imediatamente as despesas a serem realizadas para desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde, de modo a empenhar e, na sequência, liquidar com urgência os recursos que estão parados no orçamento, que é aquilo que eu falei para vocês da Covid. Veja,
saiu esta recomendação, né, de medida corretiva, não sei se foi recomendação, foi. No dia 2 de julho foi publicada essa recomendação, tá certo? Aumentar os níveis de liquidação do conjunto das despesas programadas pelo Ministério da Saúde e realizar em 2020, especialmente aquelas que têm obtido classificação inadequada, inaceitável, de modo a executar melhor, mais planejadamente ao longo do ano, né, para evitar que sobrasse restos a pagar, ou seja, vira recurso empenhado, mas só vai executar no ano seguinte, né? Aumentar ações de controle e auditoria, porque a gente já tinha visto aquele resultado ruim que a gente mostrou, e autorizar o Ministério da Saúde a cancelar os restos a pagar. Por quê? Porque tem restos a pagar desde 2003, 2004, 2005. Tem um valor grande, não desses anos, né? O valor grande, você tem, por exemplo, resto a pagar de 17, de 18, né? De 2017, 2018, que muito provavelmente seja uma parte disso aí, a emenda parlamentar, muito provavelmente você não vai conseguir mais executar, porque os valores já estão defasados, os recursos já não serão mais suficientes, né? Então, se cancela, você pode acrescentar esse valor cancelado como a mais, né? Como um recurso adicional em relação ao piso no ano seguinte da execução. Então, se eu cancelo agora em 20, tudo que eu cancelar em 20, nesse aspecto, eu posso acrescentar, que seja desses empenhos, especialmente depois de 2012, que ainda não foram executados, eu posso empenhar adicionalmente ao piso no ano de 2021. Poderei, né? Tá? Então é isso. Então, eu acho que seria um exercício legal de vocês fazerem, seria exatamente pegar na experiência, né, dos relatórios que vocês manipulam, que vocês têm informação, que vocês analisam, verificar, diante desses tópicos que a gente apresentou aqui hoje, né, o que está contemplado e o que não está contemplado. Vocês conseguem localizar isso, conseguem localizar a informação de quanto empenhou quanto liquidou, mas eu não tenho informação da receita arrecadada, por exemplo, no quadrimestre. Eu não tenho informação do quanto que ele empenhou e liquidou por fonte de recurso. Ou tenho, mas não tenho por o que foi pessoal, o que foi investimento, ou não tenho por ação, enfim, não tenho oferta de serviços, né? Não aparece a parte da oferta de serviços e de indicadores, não aparece nada sobre auditoria. Então, verificar isso, né? O que tem e o que não tem. Aparece tudo, legal, né? E quais os principais resultados da análise realizada? Ou seja, vocês estão analisando, tá certo? Analisaram os resultados e vocês encontraram olha, daquilo que a gente tem de informação, a gente conseguiu identificar tal coisa, mas a gente percebeu que faltavam outras coisas, né? Para ter uma melhor análise da situação, né? Para poder caracterizar melhor a situação das condições de saúde no município. É isso, gente. Tá? Para hoje era esse o papo aí que eu tinha programado com vocês. Obrigada, professor. Obrigada às conselheiras e conselheiras que estiveram aqui. E acho que, assim, eu entendo que a gente deva agora olhar, né, o relatório quadrimestral do município, ou pode ser do Estado, porque o professor falou muito sobre o Estado. Isso está, o relatório quadrimestral e o relatório anual de gestão da Secretaria de Estado da Saúde está na página do Conselho Estadual de Saúde, que é muito fácil acessar, e aí vocês podem dar uma olhada nesses elementos que o professor levantou. E a tarefa, professor, que o senhor sugeriu agora para durante a semana, seria de fazer esse olhar no relatório quadrimestral do município? É isso? Está sem som, professor. Ou do município ou do estado, ou seja, vamos supor, se tem alguém aqui que tem... Eu vi na apresentação que tem bastante gente de município, né? Então, se a pessoa aqui que está participando tem o relatório do município, acho que é legal bater o olho, verificar como é que está lá, mas nada impede que, se quiser olhar o do estado, o importante é pegar um concreto que seja mais próximo de vocês, né? Da realidade de vocês, para identificar aquilo, especialmente se for conselheiro, então se for municipal, pegar o do município, se é do estado, pegar o do estado, para poder verificar se tudo está lá dentro, não está lá dentro, digamos, dos componentes que tem que ter, e entender um pouco o que está possível, aquelas informações, se elas estão completas ou não, e como é que vocês estão analisando esse processo as informações que vêm no relatório. Por exemplo, vocês estão analisando assim, vou dar um exemplo, vai.
suponho que vocês têm um consultor, tá certo? O consultor analisa e ninguém mais olha mais nada. A palavra do consultor é a lei, né? Ou faz como a gente faz no conselho. Eu faço a primeira análise, disponibilizo para os conselheiros, aí os conselheiros olham e incrementam a análise, buscam, né, estabelecem novos olhares. Inclusive, todas aquelas perguntas que estão lá saíram do debate com os conselheiros, né, de necessidade de informações complementares. Então, acho que vocês também entenderem um pouco como é que a metodologia de trabalho nessa questão também vai ajudar vocês a, de repente, entender que talvez se fizer assim ou fizer assado, pode melhorar ou não, etc. Tá certo? É isso. E vamos conversando pelo chat ali no ambiente virtual de aprendizagem, pessoal. Pode colocar as questões ali, que a gente vai conversando. O professor Fúncia se disponibilizou aí respondendo as questões. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, que vocês já estão craques em acessar, né? Podem colocar as questões que a gente vai conversando por ali, tá certo? Bom fim de semana para todo mundo. Amanhã voto com consciência. Não esqueçam de levar máscara, caneta e a lembrança de que nós somos da classe trabalhadora. Então, temos que votar em trabalhadores e que defendem o Sistema Único de Saúde. Um bom beijo. Um beijo para vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima, viu? Valeu. Bom final de semana. Obrigada a todos.